Boa tarde. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre correlação. Então vamos lá. Eu vou começar com um exemplo. Vamos pegar aqui um gráfico, diagrama de dispersão. É um exemplo bem simples e didático, né? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, essa é uma forma visual de analisar a relação entre duas variáveis numéricas, né? Então aqui eu coloquei a quantidade de vendedores e aqui o faturamento. Então imagina que cada ponto desse aqui pode ser uma loja, por exemplo, né? Então, primeira coisa que a gente observa aqui no visual, né, que a nuvem de pontos está no sentido crescente. Eu posso até melhorar o gráfico para deixar isso um pouquinho mais fácil de enxergar. Então vamos lá, diagrama de dispersão. Né? Por exemplo, aqui eu posso adicionar uma linha aqui. Né? Beleza, então dá uma tendência aí crescente. Conforme a quantidade de vendedores aumenta, o faturamento aumenta. Essa é uma análise visual. Agora, a ideia de correlação é, será que tem como a gente criar um número que represente essa associação entre as variáveis? Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é centralizar esse gráfico. Eu vou fazer o meio dele chegar no 0, 0. Então um jeito de fazer isso é subtrair a média, tanto do eixo x quanto do eixo y. Então eu vou fazer aqui a estatística, resumo. Vamos pegar as duas variáveis para eu saber qual é a média. Beleza. Então tem aqui média, ó, faturamento é 26 e pouco. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer então aqui, ó, dados, modificação de variáveis, computar uma nova. Tá, então eu vou colocar aqui faturamento centrado. Tá? Então, o que vai ser isso? É o faturamento menos a média. Tá, tá aqui. Ok. E vou fazer a mesma coisa agora para outra variável, que é a quantidade de vendedores. Então vamos lá. Dados, modificação, computar nova variável. Só que agora é vendedores. Tá. Ok. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vendedores menos a média deles. Tá? Tá copiado aqui de baixo. Ok. Foi. Agora eu vou pedir um diagrama de dispersão das variáveis centradas. Então, aqui vou colocar vendedor centrado e faturamento centrado. Ok. Tá aí. É o mesmo gráfico. Se a gente comparar um gráfico com outro, você vai ver que a distribuição dos pontos aqui continua igual, né? A reta continua crescente. Só que agora o interessante é o seguinte, você tem aqui, né, o gráfico ele está no 0, 0. Para eu enxergar isso daqui, eu posso incluir uma linha vertical e uma horizontal, né? Vamos incluir aqui embaixo, a B-line vertical igual a 0 e horizontal igual a 0. Tá? Só isso. Deixa eu fechar aqui e vamos dar um submeter. Só para ele desenhar essas duas linhas pretas aqui fica mais fácil de enxergar. Então aqui no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Né? Então, para começar a tentar fazer isso aqui virar um número, né, um índice, a gente pode pensar o seguinte, se eu pegar as coordenadas que estão aqui no primeiro quadrante e multiplicar a ordenada pela abscissa, né, o x pelo y, vai dar alguma coisa positiva. Né? Então aqui é o 0, então a direita é positiva, a esquerda é negativa. Né? Então todos esses pontos vão dar um produto positivo, né? X vezes y. No segundo quadrante, o y aqui é positivo, mas o x é negativo. Então quando eu multiplico um pelo outro vai dar negativo. No terceiro aqui é negativo e negativo, menos com menos dá mais. E aqui é positivo e negativo, daria menos. Então, quer dizer, se eu pensar só em termos de sinal, a maior parte está aqui no primeiro quadrante e no terceiro. Então a maior parte dos sinais vão ser positivos. Então você fala, pô, é interessante, quer dizer, se eu multiplicar o x pelo y, o sinal me dá uma dica da tendência, se é crescente ou decrescente. Né? E isso é usado quando a gente vai ver a fórmula para covariância, é bem isso. Ó, vou centralizar, o que eu fiz? Subtrair a média no x, subtrair a média no y. Quando eu multiplico as coordenadas e faço uma média, né, que é uma somatória dividida por n, mas eu estou usando n-1 porque eu estou trabalhando com a amostra e não com a população. Então o nome disso é covariância. Beleza, então assim, a covariância tem algumas propriedades que em algumas análises são boas, por exemplo, ela carrega a unidade de medida. Então aqui no nosso exemplo, o x era a quantidade de vendedores e o y é o faturamento, nesse caso em milhares de dólares. Né? Então quando eu multiplico uma coisa vezes a outra, eu vou ter o quê? Quantidade de vendedor vezes milhares de dólares. Então fica uma coisa assim, do ponto de vista de interpretação difícil, né? Por exemplo, se eu falar para você, deu 2 mil vendedores vezes dólares. Bom, isso é
pequeno, médio ou grande essa covariância? É uma relação fraca ou forte? Então, esse é o ponto fraco da covariância, a gente não consegue interpretar ela. Outra situação é a seguinte, se eu transformar de dólar para reais, o número muda, né? Então, por exemplo, se eram 2.000 dólares, pode ser que vire, sei lá, 9.000 reais vezes o número de vendedores, né? Você fala, putz, né? Ficou complicado. Então, o fato da covariância carregar a unidade de medida, para algumas análises, por exemplo, essa de interpretar é ruim, mas, por exemplo, a equação estrutural é bom, porque a gente leva a unidade de medida para dentro da análise da modelagem de equação estrutural. Tá? Mas eu quero criar um índice que seja interpretável, então o que a gente vai fazer? Eu vou usar a mesma lógica, só que em vez de centralizar, eu vou criar uma variável padronizada. Então eu posso vir aqui, ó, dados, modificação, aqui, ó, padronizar variáveis. Eu vou pegar aqui o faturamento e o vendedores e vou criar o score Z deles. Tá? Já foi. Né? Então eu posso pedir aqui o gráfico agora, continuar com o diagrama de dispersão. Tá? Só que agora eu vou pegar aqui, ó, era vendedor centrado, vou pegar Z vendedor e Z faturamento. Tá? O Z é o xi menos x barra dividido pelo desvio padrão. Né? Então ele vai dar média zero. Então tá aqui, ó, média zero. De novo eu posso acrescentar aquele... eu só vou executar essa linha, nem vou fazer copia e cola. Tá? Só para acrescentar a linha vertical e horizontal. Você vê que o gráfico continua o mesmo, o que mudou foi a unidade de medida, que agora é score padronizado, então aqui eu tenho em desvios padrões. Então, por exemplo, aqui, essa pontinha, vamos supor, é 0,6 desvios padrões acima da média. Né? Aqui à direita. Né? Se eu olhar na vertical, ele está um exemplo, 0,3 desvios padrões acima da média na vertical. Né? Aqui do lado esquerdo, você fala, pô, mas não tem vendedores negativos, né? Não é isso, o zero é a média. Então aqui eu tenho, por exemplo, 0,4 desvio padrão abaixo da média, né, em quantidade de vendedores. Tá? E aí, se eu fizer a mesma coisa, multiplicar as coordenadas, fica com aquela mesma lógica. Eu tenho aqui, multiplicando aqui os zx e os zy, isso aqui vai dar positivo, aqui dá positivo, aqui dá negativo. Então, a maioria dos pontos estão no sentido positivo. Né? E, pô, interessante, mas o que a gente ganhou com isso? A gente ganhou isso daqui. Ó. Quando eu padronizo, que é o xi menos x barra dividido por desvio padrão, aqui é o desvio padrão de x, né? Ou então quando eu faço o y também, né? O zy é o yi menos y barra pelo desvio padrão de y. Tá? Quando eu multiplico os dois e faço uma média, é parecido com o de cima. Eu tenho aqui uma covariância padronizada, que o nome dela é correlação. Né? Você fala, bom, beleza, então mas o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei é que a correlação é um valor padronizado que ela varia de menos 1 a mais 1. Tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, estatísticas, resumo, tem aqui matriz de correlação, teste de correlação, por exemplo. Vou pegar aqui teste de correlação. Então, se eu pegar faturamento com vendedores, aqui, Pearson, ok. Aí já me dá aqui, tá vendo? A correlação 0,82. Tá? E me deu um valor P dizendo que é significante. Então, a gente vai continuar essa explicação nos próximos vídeos. Tá? Um bom estudo aí.